Anteriormente, vimos a importância e a necessidade de consultar o banco de dados para analisar as informações e tomar decisões. Podemos precisar visualizar vários indicadores juntos. Por exemplo, selecionar um país e ver, na mesma tela, o número de voos registrados naquele país. Um gráfico com o número de atrações turísticas oferecidas por cada cidade naquele país selecionado. E uma tabela dinâmica com as atrações agrupadas por categoria. Por exemplo, museus, monumentos, galerias de arte e etc. O objeto Dashboard nos permitirá resolver esse requisito e mostrar todos os indicadores na mesma tela. Este objeto, então, fornece vistas dos chamados indicadores-chave de desempenho, que são tão importantes para um determinado processo de negócios. Bem, vamos a GeneXus. No vídeo anterior, criamos um objeto Query para visualizar um gráfico com a quantidade de atrações turísticas na França. Agora, vamos generalizar esse objeto para receber um determinado país por parâmetro e o gráfico mostrará a quantidade de atrações turísticas de cada cidade naquele país. Para não alterar os requisitos já definidos, faremos Save As desse objeto e o nomearemos Query Attractions per City. Bem, vamos agora definir que esta consulta receba o identificador de um país como um parâmetro. Então, no nó Parâmetros, damos Enter e declaramos que o parâmetro é Country ID. E também modificamos a condição. Já temos uma consulta que retorna o número de atrações turísticas para cada cidade de um determinado país recebido por parâmetro. Agora, vamos definir outro objeto Query para retornar o total de voos registrados para um país específico, também recebido por parâmetro. Vamos revisar primeiro a estrutura da transação Flight. Tínhamos que um voo registra um aeroporto de chegada e outro de partida. Observe que adicionamos aos grupos de subtipos correspondentes o país e a cidade onde o aeroporto está localizado. Bem, então definimos um novo objeto Query e o nomeamos Query Flights. No nó do atributo, declaramos Country Name e o número de voos para esse país. Declaramos que o valor de Country ID é recebido como um parâmetro e também declaramos a condição de filtro correspondente. E agora, vamos definir o último objeto Query para obter a lista de atrações turísticas agrupadas por categoria, seja museus, monumentos, galerias de arte, etc., para todas as cidades de um determinado país, também recebido por parâmetro. Criamos este último objeto Query e no Atributos declaramos City Name, Category Name e Attraction Name. Declaramos assim porque é a ordem de agrupamento que desejamos ver. Primeiro as cidades, depois o nome das categorias e finalmente o nome das atrações turísticas. E por último, como nos exemplos anteriores, declaramos o parâmetro Country ID e a condição de filtro correspondente. Bem, neste ponto, temos três objetos Query que resolvem diferentes consultas e têm algo em comum. Todos recebem o identificador de um país como um parâmetro. Agora, queremos poder consultar esses três indicadores ao mesmo tempo na mesma tela. Então, vamos definir um objeto de tipo Dashboard. E o nomeamos Travel Agency Dashboard. Podemos ver duas grandes áreas. Aqui, vamos arrastar os objetos que queremos visualizar. E aqui, vamos definir os filtros correspondentes. Vamos para a Toolbox e arrastamos um controle Object sobre a área correspondente.
e escolhemos Query Flights. Observemos que, como é um objeto query, que possui parâmetros e filtros definidos, esse filtro aparece automaticamente na área correspondente do dashboard. Em suas propriedades, indicamos o nome do filtro, Country ID. E também indicamos que é um combo dinâmico. Na propriedade Type, selecionamos Combo Box e definimos a propriedade Dynamic como True. E também indicamos que o valor será Country ID e a descrição Country Name. Se clicarmos na aba Dashboard, vemos que entre suas propriedades é possível alterar a posição dos filtros. Nós vamos escolher Top. Bem, nós já definimos o filtro, então vamos voltar ao objeto Query Flights e na propriedade Type, dentro do grupo Output, definiremos que sua saída é Card. O formato de saída Card permitirá que você veja o número de voos registrados para o país selecionado no filtro. Agora, vamos voltar para o objeto Dashboard. E arrastamos outro controle de tipo Object. Neste momento, escolhemos Query Attractions per City. De suas propriedades, indicamos que a saída é Charge. E colocamos como título Attractions per City. E repetimos o processo para integrar o último objeto Query. Novamente, a partir da Toolbox, arrastamos o controle Object. E escolhemos Query Attractions per Category. Dentro do grupo Frame, também vamos colocar essa propriedade Visible, com o valor True. E assim, podemos dar um título a essa Pivot Table. Nós vamos colocar o nome Attractions per Category. Bem, vamos também colocar um título ao query com saída Card. Então, o selecionamos e também escolhemos o valor True na propriedade Visible, dentro do grupo Frame, e colocamos Query Flights como título. Agora também vamos editar as propriedades do filtro e simplesmente colocamos Country como caption. Bem, vamos ver o seguinte. Ao clicar em qualquer um dos objetos Query que integramos nesse dashboard, o filtro relacionado é automaticamente destacado. Em nosso exemplo, os três objetos Query compartilham o mesmo filtro, portanto, ele permanece sempre realçado. Da mesma forma, se clicarmos no filtro, vemos destacados automaticamente todos os objetos Query nos quais ele se aplica. Neste ponto, para visualizar esse dashboard em execução, precisamos definir um Web Panel e também usar o controle Dashboard Viewer. Então, criamos um Web Panel e o nomeamos WP Travel Agency Dashboard. Da Toolbox, arrastamos o controle Dashboard Viewer. Editamos suas propriedades e na propriedade Object, selecionamos Travel Agency Dashboard. Agora, só temos que pressionar F5 para ver nosso dashboard em execução. Selecionamos o Web Panel. O Brasil aparece como país no filtro. Vamos escolher, por exemplo, França. Mudamos para a Itália. Mudamos para a China. E vemos os três objetos Query em execução. Dessa forma, vimos um exemplo simples de usar o objeto Dashboard para visualizar várias consultas dinâmicas na mesma tela, recebendo dados do mesmo filtro.